Olá! Quem somos nós na fila do café? Simples, somos 4 mulheres inteligentes que trabalhamos para a luz, com a luz e pela luz. Só que hoje só tem 3, porque a terceira tá dando uma voltinha aí, tentando resolver algumas coisas. E sabendo que sempre nós estamos tomando um cafezinho delicioso com vocês, a qualquer hora, principalmente nos dias de podcast. Gratidão! Filosofé, Papo cabeça com café! Eu vou botar aqui um pouquinho de café, porque como realmente é muito legal. Valéria, você quer um café? Claro, café filosofé é imperdível. Vânia já tem hoje. Não, meu ali, já né? tá, meu já tá, Vocês obrigada, já já tá, já colocou. tá. Aí eu queria tanto, uma colherzinha aqui, quer uma colherzinha, Valéria? A Valéria não tem. Já tá. A minha, eu já botei o meu Olha, açuquinha, o café demerara. filosofé é tão gostoso pra mim que eu aprendi a tomar sem açúcar. Eu tinha que aprender isso, né, gente? Mas eu Acostumei. adoro, tá? Vamos fazer um brinde? Vambora. Nossa, Tchim. Nosso Nossa. segundo Podcast. Gente, foi muito legal o primeiro. As pessoas gostaram pra caramba. E aí me fizeram uma pergunta. Quem são vocês na fila do café? Isso foi ótimo, tá? Porque aí a gente começou a pensar e falou, por que elas perguntaram isso, né? Porque provavelmente elas querem saber e que depois nós confirmamos que é quem nós somos, qual é a nossa profissão, o que a gente faz no dia a dia, se a gente trabalha só no Filosofé, montando tudo, fazendo evento, ou se a gente tem alguma outra coisa que a gente pode falar. Eu acho que isso vai ser bem legal, sabe? Vai ser uma troca bacana. A gente pode falar quem a gente é. Eu acho que nós vamos começar esse podcast com a Valéria. Vamos lá. Valéria, fala pra gente, conversa com a gente, traz pra gente qual é a sua profissão, o que você faz no dia a dia, independente do nosso Filosofé. Bom, vamos lá. Vamos do início então. Eu sou formada em educação física. Ah, que maravilha! Nossa! Passei alguns anos trabalhando na indústria farmacêutica e depois comecei a estudar sobre diversas terapias holísticas. Que maravilha! Fui estudar sobre várias coisas, né? Florais, TFT, enfim, coach. Coach, sim. E apareceu a oportunidade do Filosofé. E aí, na verdade, eu juntei isso tudo numa coisa só. E hoje eu consegui construir um trabalho que está focado no coaching holístico. Ou seja, o que é isso? Um trabalho que eu faço é de orientação, de coaching, mas utilizando, além das técnicas de coaching, o holismo. As terapias holísticas que eu aprendi. Então, além de utilizar todas as estratégias de coaching, ajudar a pessoa, na verdade, a saber onde ela está, que assim, o coaching, na verdade, é isso, né? Você ajuda a pessoa a se conhecer e conhecer o momento que ela está. É verdade. O coach, ele traz uma direção, É uma direção. É uma direção bacana. E aí você tem todo o processo. Você sabendo onde você está e aonde você quer chegar, você traça um objetivo. Só que esse objetivo, além do coaching sistêmico, que é o que eu trabalho, que ele trabalha você como um ser integral sistêmico, ou seja, trabalha 11 pilares diferentes da sua vida, 11 áreas diferentes. Sim. Aí você tem a área espiritual, você tem a área intelectual, profissional, saúde, o servir, o seu lado de parente, de família, o seu relacionamento. Ou seja, a pessoa vai se preparando, né, em cada área da vida dela para que ela possa realmente ser uma vitoriosa, ou seja, chegar onde ela precisa chegar. E nesse processo, você sabendo onde você está naquele momento, assim, conhecendo a sua real situação, que muitas vezes a gente esconde debaixo do tapete, normalmente, né? A gente não se conhece, então é um autoconhecimento. A partir dali, bom, estou aqui no ponto A. Eu quero chegar aonde? Se você não sabe, qualquer lugar serve, né? Sim, então verdade. Você direciona, eu ajudo a pessoa a direcionar, a montar os seus objetivos, as suas metas, para saber onde ela quer chegar. Eu quero chegar no ponto B. E todo esse processo do ponto A ao ponto B, eu utilizo a condução do coaching mais as ferramentas da terapia holística. Gente, isso é muito interessante porque é uma direção de saúde,
em todos os níveis e também uma direção ao mesmo tempo muito racional, né? Sim. Porque você é passo a passo, né? É passo a passo. Você tem que andar aqui nesse chão, né? Então senão É não passo a viaja. Eu quero falar essa questão. Não é só um outro lado mais alma. Uhum. Junta tudo para poder chegar numa direção bacana. Por isso ele é sistêmico, né? É verdade, é verdade. Então, ele faz parte de todo o sistema, Um sistema. do ser humano, tá? Como você mesmo fala da questão do ser integral, né? Sim, é verdade, Então, é verdade. o coaching sistêmico, ele passa muito por isso. Ele avalia a pessoa como um todo, nas áreas todas da vida. Porque você não é feito de uma área só. Não, exatamente. E olha só, quando a gente... Lembra que a gente fez um trabalho muito legal chamado Magdalas Empreendedoras? Sim. E o Magdalas Empreendedoras, uma das unidades, vamos dizer assim, como se fosse uma das matérias, né, que trabalhava dentro dessa história toda, era o coach, lembra? Que era o nosso último bate-papo foi exatamente em cima do coach, porque a gente veio trabalhando corpo, mente e espírito, direcionando tudo, e o coach ele organizava essa empreendedora para poder chegar onde elas queriam com o produto delas, né? Exatamente. E foi muito legal, né? E é um direcionamento bem bacana, Bem porque bacana, você se bem prepara, bacana. você se conhece, É. você conhece todas as suas nuances, o que que eu sou, o que que eu estou escondendo, o que que eu quero, e a partir daí você vai traçando os seus objetivos e vai desenvolvendo. É verdade. Então, olha É bem só, bacana. na fila do café, você é uma coach sistêmica. É verdade. Não é que tudo, né? Gente, eu adorei essa história. Olha só que maravilha. Olha a pergunta. Quem somos na fila do café? Nada mais que veste filosofia do que falar dessa forma. Tudo a ver né? com filosofia. Tudo a ver com filosofia. Ivânia, fala pra gente um pouquinho. Nesse nosso bate-papo aqui, pra gente trazer um pouquinho à tona quem realmente você é nessa fila desse café divino, maravilhoso. Nossa Senhora, na fila do café, mais um ser humano, querendo, na realidade, querendo aprender, né? Professora como profissão, né? E depois de professora, né, trabalhando na área de eventos, que isso aí é turismo, né? Eu comecei, na verdade, logo saindo da área educacional, eu caí na área de turismo educacional, que foi uma coisa muito legal, né? Naquele tempo não vou nem falar o tempo aqui, né? Nisso, né? Onde a gente levava as crianças para ter a aula prática, né? Tipo assim, uma aula de biologia, e levava todo mundo, né, para mergulhar, para ter a aula com biólogo, isso era muito legal. Eu tive essa oportunidade para trabalhar. Dentro da escola que você trabalhava? Uma escola estrangeira que dava essa oportunidade, né? Era um ensino, uma educação completamente diferente da nossa, né? Gente, hoje coisa é deliciosa. muito legal. Né? Naquela época era uma novidade, né? Naquela época era top de linha. Então, depois de tudo isso, a gente sempre acaba saindo, né? E a gente nunca sai pelo amor, a gente sempre sai pela dor. Aí o ser humano, né, depois, né? Aí o ser humano vai, né? Aí o ser humano descobre um problema de saúde, aí o ser humano vai lá no médico, depois do médico não deu jeito, ele vai lá no centro de macumba, ele vai lá na igreja católica ele vai lá no pastor, aí por último ele cai na terapia alternativa. Apela pra oração. Aí por último cai na terapia complementar. E foi aí que eu me descobri na terapia complementar, que foi uma área que eu gosto muito, que é uma área de massoterapia. Pois é, o negócio da Vânia é corpo, né? E foram praticamente mais de 10 anos na área de massoterapia, e logo depois veio esse trabalhinho maravilhoso, né, dos discos, né, da terapia dos discos solares sagrados da vida na frequência de Sírios, né? Graças a um trabalho que você fez lá no IPRA, né? Muito tempo nós ficamos, né? Isso, né? Nós ficamos ali praticamente um ano fazendo oficina de percepção. Isso é muito legal, né? Agora, só para falar por que é legal, né? É legal porque a gente desenvolve uma área que a gente não está acostumado a desenvolver, porque normalmente a gente desenvolve o raciocínio, né? O racional. O racional. Então, quando a gente trabalha a oficina de percepções, a gente sai daquele lado racional e começa a deixar a alma falar. Ou seja, a gente começa a ver com olhos de ver. Assim como o mestre ensinou a gente há 2000 anos atrás, a gente começa a ver com olhos de ver e ouvir com ouvidos de ouvir. Então você fica muito sutilizado, você fica muito sensível.
E aí você acaba desenvolvendo um senso de Não, força. mas é né? aquilo que você falava, né? Que eu achava que eu não poderia canalizar. E Exato, todo mas mundo todo mundo- pode. exatamente, Isso todo é que é mundo legal. pode. Né? Isso é que é legal. E a oficina de percepções, ela te E- leva a isso. essa Isso confirmação. aí a gente conseguiu, né? Depois de um ano de trabalho, veio, né? Baixou o download, né? E a gente vai acabando, né? Fazendo esse trabalho dos discos e foi muito legal. Eu só quero colocar uma coisa. É quando a gente tem que entender que todo mundo está pronto. Claro. Todos nós viemos nessa sutilidade, todos nós viemos nessa consciência bacana que somos energia, todos nós viemos nessa consciência que nós somos deuses em ação. Só que a gente vem nessa densidade, acabou a vida, né? A gente nem lembra que a gente é, a gente fica o tempo inteiro, ai meu Deus, eu preciso pagar minha conta, ai meu Deus, eu tenho que ser lá, ai meu Deus, eu tenho que fazer lá. E aí a gente começa a dar foco, a gente simplesmente pega a alma e faz assim, ó, fica aqui do lado. Que a minha mente é que Põe tem ela que... debaixo do tapete. Debaixo do tapete. Deixa ela quietinha lá. Linda lá. E a gente fica nessa mente concreta, trabalhando o tempo inteiro. E ali isso aí é que às vezes impede que as complementações cheguem na vida da gente e a gente possa alcançar a nossa saúde, alcançar nossos desejos mais rápido, né? E a oficina de percepções, ela trouxe isso, esses teus downloads trouxe isso, trouxe tanto uma isso, baixada boa, né? uma baixada boa, tanto que você se dedicou profissionalmente a esse download, né? aos Que discos, né? download foi isso, Vânia? Não, eu acho que tudo é uma questão de prioridade, né? E eu me apaixonei pelos discos. Na realidade, eu nem sabia o que era siriano naquela época, né? Eu comecei Então a estudar. você quer dizer que o seu download veio através de Sirius, eles trouxeram um instrumento chamado discos. Isso. Disco ou tem Não, uma discos solares sagrados da vida, que na realidade vieram 7 geometrias primeiro, as primeiras 7 geometrias, que pode trabalhar, né? Trabalha várias patologias, ajuda a trabalhar várias patologias. Depois vem mais 7, hoje nós temos 14 discos na frequência de Sirius. Nossa, é muito disco. É muito E o disco ele só trabalha no campo físico ou ele trabalha em todos os outros campos também? Ele trabalha em todos os campos. Na realidade, cada disco trabalha nos nossos pontos energéticos, né? E também é holístico, né? Trabalha Corpo, mente e espírito, então. ao nível de chakras. Trabalha no nosso chakra. Que delícia, Com olha só. geometria. Com geometria. Nossa, E como são esses discos, Vânia? Eles são discos, né? Mais ou menos. Eu poderia até pegar. infelizmente, É. você poderia ter pensado isso antes. Porque não vai ser tão bom. Não, ele tá lá, ele tá flutuando na caixinha, né? São Flutuando na discos- caixinha, ótimo. tá, Sabe tá. como é que eu vi agora eles vindo andando assim? Todo mundo querendo sair pra vir pra No cá. corpo. Pô, me traz aí, me traz aí. Adorei. Na verdade, eles são redondos, eles têm uma espessura, eles têm um peso, Sim. eles têm um São de quê? desenho, eles são de cristal. De cristal? Todos eles são de cristal. Caramba. Você vê uma coisa, que coisa incrível, né? A geometria sagrada ela é a vida, né? Tanto que a gente tem a flor da vida, que tudo parte dela, né? Inclusive, a gente tem essas imagens, ou tem essas gravações em vários locais, em antigas civilizações, aquilo é muito bacana. E quando você recebeu essas mensagens sirianas e dos discos, era um momento onde estava se falando muito sobre aqueles crop circles, sabe? Que agora tem até outro nome, né? Que vem de uma noite para o dia, nos campos, aparece né? nos campos, né? Que é uma frequência bem parecida, né? Muito parecida, só que até hoje a gente não consegue codificar Não aquilo. consegue tá? entender, né? Não consegue entender. E a coisa mais interessante é que no seu trabalho não veio só o desenho, Veio como tudo. veio a definição do A desenho. definição do desenho, veio como se trata, veio como se fala. Apesar que no começo eu achei que eu tava maluca. Eu falei que tá fazendo isso aqui, mas, né, você sabe, né? Você foi minha cobaia e eu falei, não sei se de onde vem que é isso. E realmente eu fiquei bem preocupada porque eu comecei a buscar isso na internet e eu não achava. É verdade. Não achava, né? Não achava. Então, Mas eu na fiquei, realidade época, a bem gente fica preocupada. preocupada com a gente mesmo, né? Se a gente tá ficando doida, como você falou, se é É, coisa da cabeça da é, gente, é. não é? Não, isso é uma loucura, tá? Quem recebe canalização, isso é uma doideira. A gente Duvida. fica... Sabe, Duvida. isso aí é um serzinho de não luz, De não torrando luz, pra frente, exatamente, aí, tá pode Da ir, vendo? mesma ó. forma Sabe. que você tem o canal aberto pro bem, você pode estar abrindo Exatamente. o canal do outro lado, né? Não. Exatamente. Não é a fila do café que você tá. Qual é a fila? Qual é a fila? Você crente que tá abafando é o
ego. Olha só, vem pra cá. Você tá na fila do café, né, do café areado, do café gostoso, do café Ou orgânico. no café do manipulado. café manipulado. Pois é. Essa não, foi, é verdade na época mesmo, Foi, tá? foi, Não é difícil. punk. Mas foi muito legal, né? Porque aí você acabou tendo que fazer uma experiência foi. para poder ver se realmente era coisa da sua cabeça realidade, a gente mesmo. ficou, que eu acho que eu fiquei uns 4 a 5 anos pra botar isso mesmo em prática, né? Demorou. Demorou, né? Demorou até a gente. Porque eles tinham que colocar isso em primeiro prática. convencer você. Com certeza. Para depois Com você certeza, usar eles tinham que isso me pro convencer. povo, né? Até aquele dia que eu fui fazer uma apometria, como eu sou muito desconfiada pra caramba, eu falei, vou fazer uma apometria com uma pessoa que não me conhece. E aí eles Né? se apresentaram. Aí os seres divinos se apresentaram e falaram pra ela, olha, fala pra ela o que ela recebeu tá completamente certo, bota em prática. Eu falei, a menina só falou assim, ó, tô mandando esse recado pra você, você sabe o E que aí que é. foi a partir daí que você começou Foi aí, a realmente partir daí eu colocar, falei, né? não, agora eu vou ter que colocar em prática, agora não tem mais por onde Não, e correr. na época ela nem sabia, Não, né? ninguém nada sabia. disso, A né? única pessoa que sabia era eu e você, porque eu Sim, tinha sim. mostrado pra você, eu falei, eu não sei nem o que é. Gente, eu não desenhei nem a bolinha. Não, e era muito engraçado. Não desenhei nem a Né, bolinha. Vânia? Era interessante que acontecia? A Vânia botava lá os desenhos, aí a gente ficava tentando, ela falava assim, fecha o olho. Eu, aham. E agora, você tá sentindo o quê? Nada? Não, Sandra, olha ali, olha o desenho. O que esse desenho diz pra você? E a gente começou a fazer não foi, Vânia? Experimento. Foi um laboratório. Foi muito Laboratório. Laboratório. isso antes de saber a definição dos discos, né? Aí a gente fazia laboratório, fazia monte de laboratório. Aí depois, quando chegava a definição dos discos, aí ela ia ver se a gente acertava alguma coisa. Era muito legal, tá? E foi um momento legal mesmo. E foi um tempo até Foi bastante você tempo. trabalhar. Isso é uma das coisas que a gente... Vamos trazer para esse momento agora. Esse momento agora a gente vê tanta gente canalizando. A gente vê tanta coisa acontecendo. Esse momento é o momento que a gente tem que parar e perguntar mesmo, aonde eu estou na fila do café. Não, é mesmo, tá? Porque até Aonde que eu tô na fila do café? Até isso onde aí. você veio não existia nada disso, Não. tá? As coisas começaram. Então, a Valéria tem uma profissão mais matemática. Olha só, apesar que eu ainda acredito muito que nós já tínhamos feito cura arcturiana, Sim. né? A gente já tinha feito a cura arcturiana, então eu fiquei assim, foi bem, mas tudo bem. Pelo menos você conhecia alguns tinha uma noção, símbolos, alguns símbolos eu tinha algumas noção. geometrias, exatamente, por conta da A cura, cura né? arcturiana. Exatamente. Mas não era nada igual, né? Não. Esse que é o Completamente detalhe. diferente. Era uma coisa louca. Esse foi meu desespero. Sim, não era Não, igual, mesmo né? porque uma das únicas geometrias que a gente tinha antigamente eram os símbolos do reikianos, né? Exatamente. E O aí símbolo vem do uma rei coisa Carrur, completamente diferente. Gente, a flor da vida também é uma a geometria. flor da né? vida que a gente começou a estudar por conta de legal. Melquisedeque, né? Então, realmente, a gente tava meio sabendo, meio preocupada com o que estava vendo, O né? que é isso? O que é isso, né? O que é isso que está acontecendo? Eu acho, desculpa, eu acho que a gente teve um momento muito bacana, sabe? A gente participou de momentos muito legais a níveis profissionais. Porque, como diz a Vânia, a gente é jurássica. Eu acho A mais gente é do tempo do Orkut. do Orkut, né? Como a Vânia diz. Ixi, abafa o caso. Abafa o caso. Mas isso daí, gente, é uma honra, tá? verdade. Porque a Eu gente sou, pegou com a certeza. nata dessa consciência, sabe? A gente vem chegando junto com isso tudo. Isso tudo, ainda um pouco antigamente, porque eu ainda sou mais velha do que a Vânia, né? Então eu estou mais um tempo no mercado. Tanto que o meu trabalho, que é o trabalho da leitura vibracional, ele não chegou primeiro. O que chegou primeiro foi o estudo da cromoterapia. Então, o meu trabalho, o tempo inteiro, são as cores. Eu me dedico a isso, a minha paixão de vida são as cores, né? Então, amar a cor é uma coisa. Criança adora a cor, criança adora olhar céu azul com um monte de floquinhos, que são as nuvens que fazem formato. A gente já tem esse contato com a cor, essa consciência, desde criança. Toda criança tem essa história. Só que eu amava aquilo. Para mim, cor sempre teve um significado que eu não sabia dizer, não sabia explicar. Até que, em 80 e poucos, 90 e pouco, não, foi 80 e pouco. Eu sou horrível, eu vou voltar a falar, eu sempre falo isso na live, eu sou muito ruim só por tempo e espaço, mas foi 80 e pouco, 88, quando 87, 88 foi entrando o esoterismo aqui no Rio de Janeiro.
E a gente ninguém sabia falar de cor, ninguém sabia nem que existia cromoterapia. Só existia cromoterapia do Edgar Armand, entendeu? De outras questões, entendeu? Então a gente tinha lá, em outros países, a gente tinha uma evolução maior, onde trazia isso a nível, inclusive, de espiritualidade. Então a gente tinha esse conhecimento. Mas a cromoterapia como terapia de cores, aqui no Brasil, e especificamente no Rio de Janeiro, ela veio chegando, o esoterismo veio chegando. A credibilidade da terapia complementar, que na época era alternativa, ela não vinha muito, porque era aquela coisa de vinha com aquela nomenclatura, aquela definição como esotérica. Sim. Então a gente não tinha credibilidade nenhuma, né? Era só uma coisa, tanto que era proibido, médico não podia falar sobre isso, psicólogo então estava morto, fono, não podia falar nada disso, que tudo era caçado mesmo, sabe? E ali foi assim que eu me identifiquei com as cores. Por que eu estou falando isso? Porque, inclusive, os seus discos solares têm uma cor. Tem. Eles vieram com uma cor muito específica. Maravilhosa. Maravilhosa. Que cor que eles vieram? Azul. Azul. É aquele azul. É azul, É o uma azul mais para índigo, índigo, né? azul índigo, Ele está entre o azul claro e o royal, e aí vem esse índigo, essa coisa. É índigo. lindo demais, né? A próxima eu vou trazer Ah, mas vamos falar muito, tá? o cristal. O cristal, mestre. porque tem tudo isso, né? E inclusive vieram os cristais, né? Como você trouxe mesmo, né? E ali eu vou trazendo um pouquinho essa questão da cor, porque inclusive até no coach a gente tem uma cor. Sim. Se é direção, se é caminho, é pé no chão. Se é pé no chão, é vermelho. Vermelho. Positivo. Positivo, né? Porque Justo o microfone vermelho. Não é por acaso o microfone não é por vermelho. acaso. Microfone Gente, a gente vermelho. está inaugurando o microfone hoje. É. Delícia, né? É lindo de viver. E por que ele está aqui vermelho? Para dizer que a gente é guerreira, que a gente Isso. sabe que tá com o pé no chão, que a gente entende que esse processo da espiritualidade é bacana e que cor é cor, a gente tem que entender isso de uma forma bacana. E isso está trazendo essa força e coragem para a gente estar falando das nossas profissões no nosso dia a dia. E ali eu vou trazer mais uma vez, como eu estava falando para vocês, a questão da cromoterapia, quando naquela época ela veio. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando como foi bacana a gente receber tudo isso, como foi legal a gente estar participando gradativamente nessa abertura de campo onde nem a física quântica tinha chegado ainda, aqui. Depois de um tempo que a gente foi trazendo esses experimentos, fisicamente aquilo foi sendo constatado e a gente chegou agora nessa física quântica mecânica, onde é o nosso trabalho agora a partir da nova Terra, né? E foi muito lindo isso, né, gente? Foi lindo, muito bacana. E assim, eu acho interessante que você começou a estudar cromoterapia e não foi por acaso, exatamente para se preparar. Olha a espiritualidade lá direcionando, para te preparar para quando você canalizasse a leitura vibracional. Exatamente. Que aí você já entenderia a base da cromoterapia e aí veria a leitura vibracional para exatamente fazer um trabalho Exatamente. E ainda vou falar mais, não foi só cromoterapia, terapia das cores, mas basicamente quase junto veio o trabalho que ninguém falava aqui sobre isso, que era o trabalho com os cristais. Então a gente fez trabalho com a cristaloterapia e com a cromoterapia. Estava quase terminando, foram 2 anos, né, gente? Não é que nem com o final de semana agora, o curso final de semana a gente se acha. Foram 2 anos, foram 2 médicas, homeopatas na época, ninguém podia saber, não tinha nenhuma divulgação. Você sabia porque alguém falava para você falava boca a boca. Boca a boca, telefone sem fio, gente, era muito legal. Gente, tinha código, tinha código. Bater na porta. Fala aí, filosofia, papo, cabeça, um café, entra. Entra, pode entrar. E era assim mesmo. Era código para entrar, gente, era tudo fechadão. E ali a gente foi começando a vislumbrar essa coisa maravilhosa. E junto com isso, eu sempre falo de uma energia muito bacana, que eu acho que todo mundo que estuda isso deveria buscar essa didática que é da Katrina Rafael. Então a Katrina Rafael foi que chegou como cristais, como estudo de conceitos do reino mineral, e ela é uma pessoa incrível. E a gente estudava muito isso. E a cromoterapia, quando me foi apresentada, tinha uma bibliografia maravilhosa, inclusive espiritual. Foi aí que eu fui entendendo todos os processos. E aí depois a gente entende o porquê que primeiro veio a cromoterapia, depois como você, exatamente como você está falando. É incrível, as coisas são muito gradativas, né? E ali veio todo esse processo, eu conheci o René Nunes, que todo o meu trabalho de cromoterapia ele tem base no René Nunes, que é
já tá no outro plano, mas ele ainda tem um hospital chamado, eu nem me lembro mais, como é, Irmã Maria Luísa, é Maria Luísa. Então esse hospital, ele trabalha em Brasília e ele até hoje ele desencarnou, mas a família continua nesse trabalho, desenvolvendo o trabalho, porque trabalhava na espiritualidade. Então tem passe magnético, tem um monte de coisa muito ligada nessa linha de Kardec. Amo essa linha. Eu acho que é uma linha muito consciente, sabe? É uma linha onde você dá passo a passo, você entende que se você não limpar o campo, você não pode fazer cor nenhuma fixar dentro de você. É verdade. Né? Você fala sobre chakra, todas essas questões. Então, eu me encantei, literalmente isso, tá? Eu me encantei por essa possibilidade de a gente usar as cores no trabalho de uma saúde integral. E ali eu me dediquei a isso. E a partir dali, eu sempre tive casas onde eu não trabalhava, não trabalhava com outras pessoas. Eu comecei a abrir o grupo de estudos, que é uma coisa que eu amo até hoje, eu gosto de fazer, né? Eu abri na minha casa. E olha só, eu tinha acabado de fazer esse curso e abri assim, amigos, todo mundo queria saber disso, né? Eu falei, gente, eu não tô apta a dar aula nem fazer nada disso, mas eu tô apta a gente estudar juntos, vamos embora. Claro. Bora lá, Sandra. E ali começou 5 pessoas, 10 pessoas, 2 pessoas, 25, 30. E aí uma galera na minha casa, a gente até, porque eu morava em casa, então eu abria a janela, a gente estava na varanda para poder chegar, e assim a gente foi estudando juntos a cromoterapia, se aperfeiçoando nessa vibração. E uma das coisas que é mais legal no estudo das coisas, por isso que eu digo que todo mundo tem que ver cor de uma forma diferente, é porque ela traz infinitas possibilidades. A cor, ela vai te mostrando caminhos, ela vai te mostrando direções, ela vai te mostrando quem você é, e ela vai trazendo essa possibilidade de você se encontrar na fila do café. Gente, se encontrar na fila do café, porque aí você encontra quem eu sou, verdadeiramente. E ali, gente, esse tempo todo eu vejo isso como um presente do cosmos, do universo pra gente, tá? E eu vejo que a gente pegou uma época, um ciclo nesse plano físico de uma forma muito rica. As coisas foram chegando, nós fomos galgando passo a passo, trazendo, lutando por uma valorização dentro dessa profissão. Os cristais foram chegando, cristais também não deixam de ser cromoterapia, porque eles trabalham nas cores. As cores e as funções da cor, elas têm muito a ver com esse reino maravilhoso. A gente foi entendendo ou foi constatando que esse reino, ele é muito igual a gente. A composição química desse reino, ela é muito igual a nossa, porque nós temos os mesmos minerais dentro da gente com essas composições. E ali a gente foi trazendo chakra, as pessoas foram trazendo chakra. Eu vou inclusive falar qual foi minha bíblia de chakra, que até hoje eu sempre digo, gente, vai lá para esse ser de luz e vai ler o livro dele primeiro. Leadbeater, Reverendo Leadbeater, o livro dele que é fininho, vermelhinho de chakras, é muito legal. E aí eu fui galgando essa questão, onde eu, como eu estava falando para vocês, eu nunca trabalhei para outra pessoa, eu sempre abri espaços para eu poder trabalhar e trazer equipes para trabalhar comigo, né? Porque eu acredito que você sozinho, uma andorinha faz verão, faz. Mas uma andorinha junto com outras andorinhas faz uma história, um caminho divino, né? Então a gente vai abrindo muitos outros caminhos. Então eu acredito nisso. E ali eu fui o tempo inteiro eu fiquei nessa questão de direcionar espaços ou coordenar e dirigir espaços. O que me deu uma grande oportunidade. Além da cromoterapia, além de todas as terapias que estão a ver com cores, eu comecei a fazer todas as terapias na época alternativa. Fiz massoterapia, fiz tudo isso. Então, uma gama de funções energéticas e vibracionais e físicas, até porque a massoterapia é muito física, eu fui trazendo para mim. Então, em suma, se eu fosse enumerar tudo que eu fiz, seriam muitas profissões. Isso eu agradeço a tudo, porque isso me abre caminho de poder conversar sobre todas e entender o processo profissional do outro colega de trabalho, né? Mas a cor continuou atrás de mim. Cara, você veio para a cor. Eu entrei para a fraternidade branca, que é cor, tem um corpo causal, que quando aquilo chegou na minha vida, quando eu olhei a divina presença, eu falei, gente, eu acabei de fazer cromoterapia, e ali tem um corpo colorido na minha frente, uma chama violeta, e aí eu comecei mais uma vez a me encantar pelas cores, mas pelo outro lado,
uma dimensão paralela, uma energia cósmica, toda essa consciência das oitavas da luz, e aí me aperfeiçoei também no trabalho da fraternidade, onde até hoje eu acredito que as cores elas trazem uma coisa bem legal, que a gente descobrir dentro da gente os nossos atributos. Por isso tem os raios, né? Raio branco, raio azul, raio... Essa cor, ela permeia os nossos valores internos e a nossa ética pessoal, profissional, dentro desse mundo aqui. Então, gente, eu amo fazer isso. Eu amo falar sobre cor e nessa história toda, as percepções foram chegando, e aí os downloads foram acontecendo e chegou a leitura vibracional na minha vida quase que pertinho de como eu tinha me formado como cromoterapeuta. E até hoje é o meu trabalho de paixão, leitura vibracional, que é um diagnóstico de direção. Eu vou até arriscar falar que ela é um coach energético. Mentira, brincadeira, tá? Não, mas tranquila. Não deixa de Direciona ser bastante, no sentido de e é um autoconhecimento muito é um profundo. autoconhecimento profundíssimo e é a única forma que a gente tem de entender quem é a gente na fila do pão não, do café, né? Então, a gente entende quem a gente é, porque a gente lê energia verdadeira. Então, e as cores vão chegando na vida da gente. Acho que agora, mais do que nunca, a gente está entendendo cor, mais do que nunca a gente fala de discos solares ou de qualquer outra coisa de uma outra dimensão que traz a cor. Inclusive, até quando a gente fala de outros seres de outras dimensões, a gente acaba falando dos Grey, que já está com um cinza, né? E tem o povo siriano, que já vem no azul, tem o povo de não sei... Então, a gente vai, inclusive, colocando cores para poder definir dimensões paralelas ou dimensões mais elevadas do que pra gente. Então, gente, não é à toa que o mundo é colorido, né? É verdade. Se o mundo fosse, se você precisasse da cor, você não ficava preto e branco o tempo inteiro. Mas a cor, ela realmente tem uma função muito incrível. E aí a leitura vibracional, que é o meu trabalho hoje, ele traz todas essas possibilidades. E uma das coisas que foi muito legal foi que, como eu falei para vocês, eu tive a oportunidade de estudar sobre fazer todos os cursos que na época diziam-se como terapias alternativas. Todos, né? E ali, isso me fez uma coisa bacana, que foi quando eu abro o diagnóstico, ou quando eu dou um diagnóstico ao meu paciente, eu já dou direcionando a ele uma terapia que eu já vivenciei. Claro. Eu posso não estar exercendo aquela função, mas eu já participei daquilo, então eu posso falar com muita propriedade. E aonde também foi um dos cursos que eu fiz, que foi a terapia floral, que também tem a ver com cor. E ali, outra paixão na minha vida, por conta de flores e cores. Gente, eu estou muito bem nessa fila do café. Amo o que eu faço. Como eu vejo, acho que vocês também amam o que vocês fazem. E eu quero mais que... Nossa, essa nova era chegando, as pessoas amem as cores, entendam que elas mostram sinais e que através delas você pode entender quem você é e o que você está fazendo nessa vida. Ainda tem essa, tá? O que você trouxe das outras e o que você está fazendo nessa vida e como a gente se preparar para se tornar um ser humano melhor, simples assim, né? Eu acho que essa simplicidade da gente se reconhecer é um reconhecimento para que a gente se torne um ser humano melhor, né? Como os discos, inclusive, eles trazem isso, né? Como o coach traz isso, né? Você se melhorar como ser humano. Com certeza. E aí A nossa frequência. Exatamente, a gente se conectar com a nossa verdadeira frequência, com a nossa essência. Eu acho que todo o trabalho de nós três, nós temos inclusive a nossa outra parceira, que não pôde estar hoje outra vez aqui, que é a Andréia Barros. A Andréia, ela trabalha com uma coisa maravilhosa, que é a odontologia integrativa. E que ela fala sobre tudo isso que a gente está falando, mas na visão odontológica. E é incrível, porque inclusive ela traz cores dentro desse contexto, né? Então eu acho que o trabalho da gente, nós formamos um quadrado perfeito, todos os elementos ali dentro, né? Eu acho que esse éter que a gente conseguiu alcançar, ele traz o quanto que a gente se preocupa, o quanto que a gente tem responsabilidade com aquilo que a gente faz. E o quanto que a gente ama aquilo que a gente faz. Eu acho que a nossa credibilidade e as pessoas estarem sempre com a gente é o que a gente emana, a cor que a gente emana,
que é uma cor de prosperidade, de abundância, de responsabilidade e de amor pelo próximo. Acho que a gente emana isso. Por isso a gente está muito bem nessa fila do Filosofé. Nessa Do fila café. do Filosofé do café. Do café. É muito legal, tá? É muito legal. E aí, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa importante dentro desse trajeto? Porque não é só o que a gente faz como profissão, mas o que esse processo ensinou pra gente? Com aquilo que a gente estudou e hoje nós somos autoridade, propriedade dentro das nossas profissões. Valéria, você tem alguma coisa para falar? Porque eu acho interessante, isso aí vai somar com o que eu penso. Acima de tudo, eu acho que é a busca do ser humano pelo autoconhecimento. Isso vem somar muito. Qualquer estudo que você faça, Sim. qualquer terapia, qualquer direcionamento que você tem na sua vida, qualquer interesse que você tem, ele passa pelo autoconhecimento. Verdade, Né? verdade. E o autoconhecimento leva ao quê? Ao autocuidado, Sim. que muitas vezes a gente deixa de lado. A gente vê, é muito comum hoje o terapeuta holístico cuidar dos outros e esquecer dele mesmo. Ah, A primeira verdade! pessoa que precisa se Direto. cuidar é ele. Porque É se ele não... verdade. E olha só, estou falando para eu ouvir também. Tá? Eu também sou terapeuta. Eu também tô ouvindo. Pois é, a primeira pessoa que ouve é quem fala, né? É Então, assim, verdade. é importantíssimo você ter autoconhecimento, você passar pelo processo para você conseguir direcionar, auxiliar, apoiar quem você está cuidando. Porque se Sim. você não... É aquela velha história do avião. Põe a máscara em você primeiro, senão você não salva ninguém. Se você não salvar você primeiro, vai todo mundo morrer asfixiado. Sim, 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 Né? sim. O tempo que você tá ali tirando, botando a máscara no outro, você já foi. É verdade. E às vezes o outro nem se recupera também. Então, Exatamente. o autocuidado, o autoconhecimento e exatamente o que você falou, como a Vânia falou quando ela falou dos discos, a cobaia, né? Você Exatamente. experienciar em você mesmo os processos. E a gente vê muito isso. O terapeuta que não se cuida, que não olha para si primeiro, ele tem uma dificuldade maior de direcionar o outro, de auxiliar o outro. Então, Valéria, aquilo que a gente acabou se perdendo no assunto, quer dizer, perdão, a gente acabou trazendo outra coisa, é a questão de ser terapeuta hoje nesse plano, nesse momento. As pessoas, elas buscam muita terapia para saber se elas vão ganhar dinheiro. O primeiro local, por que as pessoas fazem, às vezes, determinadas terapias que cobram muito caro, inclusive os cursos são muito caros? Sim. Porque a possibilidade do retorno financeiro é muito maior. Verdade. Então, a diferença desse mundo, inclusive na transição planetária, é a falta de responsabilidade com a gente mesmo, como você está trazendo. A terapia que a gente faz, com certeza, porque nós estamos precisando dela. Ela não chega pra gente à toa. À toa. É ressonância. É que nem À toa. o óleo essencial, né? Quando você não gosta daquele óleo, é que você tá Exatamente precisando. aquele que você precisa. Ai, não gostei disso. Floral, a o que mesma você coisa. É a mesma precisa. coisa. Né? Vai escolher as florzinhas lá. É. Aquela que você... essa flor aí não gostei, não. É a que você É a que precisa. você mais precisa. Exato. E aí a gente vê o grau de estresse que os nossos terapeutas estão passando e que precisam despertar para isso. Estamos num processo de cuidar do próximo, fato. O cuidado, ele tem que ser primeiro para mim, ou seja, meu amigo, não se iluda, se você não mudar, nada muda. Nada né? muda. Então, quando uma terapia chega para você, é para você realmente experienciar, para você trazer para você a que nível aquilo pode trazer uma melhora para você e através da sua experiência, você pode cuidar do outro. Claro. Porque aí eu já senti isso, aquilo, já fiz todo o meu Já passei relatório, por esse caminho. já passei por esse caminho, e aí sim, aí o passar por esse caminho é que eu posso me tornar um terapeuta muito consciente. E agora, esse momento difícil de transição, as pessoas fazem muito por conta, não é que não ame, mas normalmente por conta daquele ganho, daquele retorno financeiro que pode te levar a ter um sucesso ou a ter uma derrota, não importa, mas normalmente é por conta do sucesso. E aí o terapeuta, ele esquece de cuidar dele, porque ele está tão correndo na frente que ele precisa que aquela terapia dê certo, porque às vezes é a única forma que ele tem de sobreviver ou dele poder fazer o trabalho para o seu dia a dia, que ele não olha para ele. Então eu tenho visto muito, a gente tem conversado muito sobre isso, sobre o estresse terapêutico. É verdade. Sobre o peso que esse terapeuta está levando e traz uma coisa que não é bacana, que muitas vezes é aquela coisa da competição. E da tirada do tapete do outro, porque se eu perder aquele paciente, eu não tenho dinheiro para poder pagar minhas contas, sabe?
E a gente está criando uma evolução dentro de uma competição e não uma solidariedade dentro de uma evolução. Então, a gente tem que trazer essa consciência bacana, a gente tem que falar sobre valores. Então, por isso que as universidades agora têm uma matéria falando sobre espiritualidade. Porque não é só o dinheiro físico, é o dinheiro físico que vem por conta daquilo que você reflete para o outro. Então, se você precisa estar bem com você, para você refletir para o mundo um espelho bacana, você tem que estar consciente daquilo que você faz e você fala, tem que trabalhar os seus valores internos, e é exatamente esses valores que vão fazer que a sua profissão seja muito bem aceita e melhor no nosso momento, e a partir daí você ganha dinheiro. Então, eu vejo que nesse momento, a palavra terapia ou terapeuta, ele está muito bem na fita, mas ele precisa mudar, sabe? A ordem dos valores altera os produtos? Sim, altera o produto. Então, a gente precisa só mudar a forma de ver para que a gente possa ter um retorno muito bacana e honrar essa profissão maravilhosa que é a medicina vibracional, que não veio para competir com a medicina convencional, veio para somar. Veio para somar, exatamente. Mas por que não soma? Porque o terapeuta olha aquilo ali com outros olhos, não olha pelos olhos da espiritualidade. E eu aqui trago até a primeira vez que eu entendi que essa medicina convencional, ela estava trabalhando junto com a medicina vibracional, foi o médico que me trouxe isso, foi o meu primeiro livro, na realidade, que eu li em relação a essa concordância, que foram os livros de Dr. Frutuoso. Então ele me trouxe uma história que eu falei, nossa, ele é um cardiologista. O homem é racional no último grau. Até o último grau. Sabe? Mas tem uma visão Mas ele tem uma visão espiritualista. Profunda, exatamente, espiritualista, não religiosa. E ele luta por isso. Ele luta por essa consciência de trazer essa medicina e juntar corpo, mente e espírito em prol de uma alma. Eu acho incrível, foram os meus primeiros livros, eu realmente entendi, e não só entendi, como eu vi a importância, sabe, Valéria, a importância das medicinas se unirem, sabe? Então, hoje, eu me sinto muito honrada de ser uma terapeuta integrativa, né? Eu ter escolhido isso como profissão. Eu me sinto muito honrada de estar hoje falando em nome do Filosofé, que tem um codinome, até brincando isso, né? Papo cabeça com café, e tá tendo esse papo cabeça aqui com a gente, sabe? Entre a gente, inspirado por as pessoas terem perguntado isso, quem a gente estava como profissão dentro desse nosso contexto. Quem somos nós na fila do café? Na fila do café. Sabe, eu acho que esses momentos são muito bacanas da gente, sabe? Muito bacanas mesmo. E a gente consegue passar isso, a nossa consciência, para as pessoas que ouvem a gente, sabe? Então, hoje, qual é a minha profissão? A minha profissão eu sou uma alma buscando o meu melhor para poder melhorar o próximo. E para isso, eu uso aquilo que eu vivenciei toda a minha vida, que foram as cores, e que recebi como presente do cosmos, que foi a técnica da leitura vibracional. Essa é a minha profissão. E que cada dia que eu acordo, eu agradeço essa oportunidade que todos os meus amigos espirituais me deram e que eu aproveitei com a graça de Deus, senão podia ter deixado passar. E, ó, com certeza. Podia continuar psicologicamente falando na psicologia e ia continuar dentro de uma caixinha, e essa caixinha talvez não me tornasse essa pessoa que eu estou buscando encontrar em mim mesma, sabe? Esse despertar que para mim é fundamental. E ali, Valéria, hoje você diria que você é uma coach sistêmica, ou você traria um novo título para aquilo que você faz? Eu acho que, como eu falei no início, eu juntaria as duas coisas. É um coach holístico. Porque, assim, dentro de um processo de coaching tradicional,
você tem ferramentas que são muito, tanto emocionais, para trabalhar o seu Sim, emocional, sim. quanto o seu racional. Exatamente Sim, você sim. conquistar o equilíbrio. Mas tem coisas que a terapia holística, as técnicas de terapia Sim, holística sim. te ajudam de uma forma muito profunda. Sim. Então, por que não utilizá-las dentro desse processo? Então fica aquele misto, né? E faz o processo ser mais rico, ser mais Exatamente. focado no ser humano integral. E não só o racional. Porque você estabelecer metas e objetivos é até fácil. É só você Tranquilo. estabelecer, colocar ali tudo no papel e colocar em ação. O problema é cumprir. Pois é, aí que está. Porque no cumprimento você esbarra numa série de emoções É verdade. que vão te travando. Primeira coisa, são as suas crenças limitantes, né? Sim. Que todo mundo fala, crença limitante tá em alta hoje, todo mundo fala de crença limitante, né? O que acontece? Se você não cuidar do seu emocional e do seu racional ao mesmo tempo, você não sai do lugar. Exatamente. E dentro deste processo, você vai ter uma série não digo deficiências, mas uma série de desafios que muitas vezes as terapias holísticas vão trabalhar de uma forma íntegra, de uma forma profunda. Não estou dizendo que o coaching não vai ser válido, claro Sim. que é, mas você pode juntar as duas coisas. Exatamente. Exatamente. E torna o ser humano mais equilibrado, mais não aquela maquininha de fazer tarefas, e sim um ser humano mais equilibrado, olhando para ele mesmo, conhecendo os seus desafios, as suas virtudes, os seus vícios, e trabalhar isso nele mesmo. E olha, Valéria, isso que você está falando é importante. Você vê, eu vou até trazer a leitura vibracional. Nós fazemos uma leitura de vibrações coloridas, que vem ou que você monta seu corpo áurico em relação a tudo que você vive em todas as vidas, né? Então, quando você vê uma aura, ela às vezes tem, um exemplo, a gente tem as 7 cores projetadas no nosso campo. Às vezes você olha uma aura e vê que aquela aura, quando ela vem andando desde o começo do arco-íris, vermelho, laranja, você se depara com o amarelo que não tem no campo. E aí? Uma pessoa, sei lá, teve 900 vidas, 500 vidas, sei lá, e veio sem amarelo no campo? Que desafio é esse? E ali, essas são as detectações que a gente necessita para entender a nossa essência. E ali, a leitura vibracional, ela não te traz um tratamento, ela te traz um diagnóstico. O tratamento vem depois. Aí você sobe mais um pouquinho e você começa a perceber que ela tem um monte de dourado. E você começa a entender, nossa, essa pessoa tem uma iluminação bacana. Por que ela não conseguiu alcançar aquilo tudo que ela deseja? Por quê? Porque chutou o pau da barraca e comeu a barraca. E comer a barraca. Em todas as vidas, em todas as vidas. Como e agora dizia uma grande amiga nossa. E tá na hora agora de poder tomar um copo de leite e acordar para a vida, né? E ali a gente vai entendendo isso. Um exemplo, vamos dizer que uma pessoa não tenha vermelho quando a gente faz a leitura vibracional. E ali, o coach, ela é uma direção vermelha. É uma direção vermelha positiva, né? Positiva. E outra coisa que a gente tem que entender, às vezes a gente tem um contexto áurico ou uma leitura vibracional X, mas dependendo daquilo que você se tratou, você inverte. Você sai da energia da frequência negativa e passa a se identificar com o positivo do teu campo. E aí é onde você tem as modificações. Então, por isso que é importante, sabe, gente, a gente não só ficar presa na caixinha da nossa profissão, mas o que é que está no nosso entorno, e a gente despertar para outros conceitos de vida para que a gente possa desenvolver o nosso profissional de uma forma melhor. Nós não somos só isso, nós somos um monte de coisa em volta e precisamos saber sobre corpo, sobre mente e sobre espírito. E sobre espírito, com certeza. Então, e a leitura me traz essa possibilidade de dar diagnósticos MIS, né? Inclusive, às vezes eu trato pessoas, porque às vezes a pessoa não quer ir para um Theta Healer, a pessoa não quer ir para uma barra de ácido, a pessoa não quer ir para um disco, não quer ir para um coach, mas ela quer fazer exercícios de cores, ou quer fazer exercício de sons, que são cores. E ali elas buscam ficar comigo. Então a gente trabalha um tempo e a gente vai fazendo essa avaliação, porque às vezes até nesse momento a pessoa precisa de uma outra direção. Sim. Aí a gente indica outras pessoas para ela poder complementar
e poder fazer um trabalho bacana, né? Até o floral, tem gente que chega para a gente e tem problemas psiquiátricos, e tem problemas psíquicos, e a gente precisa, ela toma remédio. Perceber e direcionar de uma forma adequada. Nós não damos remédio, nós trabalhamos com terapia de flores, ou Uhum. seja, tinturas de ervas, terapia com flores, água de flores, para que a gente possa, junto com aquela medicação pesada, a gente possa sutilizar aquele campo com alguma coisa que vai limpando desde a raiz, para que ela consiga encontrar a luz que está dentro dela. Trabalhar a sua frequência vibracional. Exatamente. Porque uma coisa é você fazer, né? Eu, como trabalhei na indústria farmacêutica. Você fala isso de cadeira, né? Eu né? faço isso de cadeira. Eu vivo os dois lados, tanto o lado alopático quanto o homeopático e holístico. Sim. Então, lógico, tem pessoas que realmente precisam daquele medicamento que atua na química do seu corpo para trazer um equilíbrio. Mas, de certa forma, a terapia holística ela vem complementar e ajustar o indivíduo no seu emocional. Exatamente. Né? Na sua frequência vibracional. Exatamente. Para que ele não desequilibre. É o que você citou agora há pouco. Trabalhar corpo, mente e espírito como um todo. Senão você não fica um ser completo. Não anda. Só para a gente poder terminar, eu queria passar até uma coisa para a Vânia. Nós somos feitos de 4 aspectos. A personalidade, né? A personalidade ela é feita pelo físico, pelo emocional, pelo mental, pelo espiritual. Uhum. Essa é a nossa personalidade. Se você só trabalhar o físico, os outros ficam capenga. Ficam capenga. Se você só trabalhar o emocional e esquecer do físico, continua capenga. Tanto é que uma cadeira só fica com os 4 Mas pés. Se você tirar, vai ficar capenga. Trazendo para o coaching, você tem 11 áreas da sua vida que tem que estar em equilíbrio para que você seja um ser humano completo e consiga avançar. Sim. Se uma estiver faltando, em algum momento, se você não olhar para aquilo, ela vai desequilibrando as outras, vai desequilibrando. Daqui a pouco tá tudo desequilibrado e você não consegue sair do lugar, você estagna. Né? Você para o seu processo de evolução e aí você tem que começar, né, a autoavaliação novamente. Por isso que isso é uma avaliação constante. É necessário que você se olhe constantemente, que você se cuide constantemente, para que você possa ter resultados consistentes o tempo todo. Quantas áreas que você falou? São 11. Mas aí a gente vai batendo naquele mesmo problema. Qual o problema do ser humano? Ele entra no consultório, quer que você dê uma pílula mágica e que você resolva o problema dele naquela hora, então no máximo em 2 dias. E não é assim. E olha só, gente, a gente tá falando coisa aqui muito importante, tá? A gente tá falando de 11 áreas. 11 áreas significa comportamento. A gente falou daqui de 4 aspectos da personalidade. Isso significa corpo causal. E se a gente não juntar esses 2 e trazer uma consciência de 8avos da luz, que é o caso dos dias solares sagrados para a vida, a gente vai ficar com esse alinhamento realmente, como a gente falou aqui, capenga. Então a gente primeiro precisa se conhecer, entender quem a gente é, fazer um diagnóstico através da leitura. A partir daí, a gente tem que entender como eu vou decidir a minha vida pelos 11 aspectos do coaching sistêmico. E aí eu posso ter um diagnóstico para tudo que vai chegar, para poder alinhar todos os meus corpos através dos dias solares sagrados da vida. Isso aí. Olha que legal, a gente conseguiu entender que nós 3, claro, a gente é filosofia até o dia que a gente desencarnar, amando isso, mas a gente entendeu o porquê que a gente está junto. Em prol de quê? A gente está junto em prol do ser humano. E aí eu vou um pouquinho mais além, colocando a Andréia nesse quadrado, com a odontologia integrativa. O que os seus dentes têm a ver com as suas doenças no corpo? Diagnóstico. O que mostra, o que a sua boca tem a ver, o que ela causa em você. Né? Então, a gente tem uma série de perspectivas diferentes para que você possa auxiliar o ser humano de uma forma integral. E essa é porque eu não falo às vezes muito sobre esse aspecto, porque eu não tenho excelência em falar. Mas uma das coisas muito interessantes no trabalho da Andréia é que cada dente, ou seja, um molar, um canino, pré-molar, ele fala quem você é. Olha que incrível. O meu dente molar, sei lá, o canino, ele tá com furo de cárie.
Não é a Karen. É o que você, como aspecto da sua personalidade, influenciou no seu comportamento que Fragilizou aquela área para pro o seu dente estar com cárie. Tá com cárie. Então, isso é muito incrível, tá? E é uma visão muito nova. É uma Muito visão holística, muito eu holística. acho muito legal isso. Que ninguém vai imaginar nesse plano que existe uma direção bucal que pode dar a direção da sua vida. E ou você pode se encontrar melhor, pode se despertar para coisas que você nunca sonhou. Você nunca pensou, Nunca né? pensou, exatamente. É como ela falou naquela contra que retira o siso, né? O siso O também. siso é todo o nosso lado espiritual, né? Exatamente. Olha só. Alguém vai imaginar que o siso... As O pessoas siso assim... está relacionado com o seu espiritual. Com o seu espiritual? Se fosse assim, não tinha tirado. Se eu soubesse isso antes, eu tinha tirado o meu. Gente, então olha só o que a gente fez. Aí também a gente traz uma outra consciência aqui. O tempo inteiro a gente está sendo manipulado para se separar de Deus. É verdade. Através dos dentes. Porque todo mundo tem que tirar siso. O médico Eu tem não que tirar. tirei os meus. Pois Eu é. também tirei os meus. Eu tirei minhas amígdalas, meu. Eu ainda tenho um ainda, mas assim... Mas isso é uma manipulação, é uma gente. manipulação. Eu não vou nem falar aqui dos escuros, porque realmente Vamos mudar, vamos mudar essa história da aliança numa outra questão. Mas isso tem tudo a ver. Tem. Falando Global. tá? Global. Planetariamente falando, tá? Um outro aspecto importantíssimo, um outro aspecto que era assim, foi uma, como é que eu vou dizer? Foi uma prática muito comum Sim. na minha geração, quando eu era pequena, Sim. era tirar as amígdalas. Exatamente. É isso mesmo, tirar as Exatamente. amígdalas. Eu tive que tirar as minhas. Eu também porque não tive. a Eu, gente graças tinha a Deus, eu coisas tive um médico que sérias, era tá? contra tirar as Pois amígdalas. é. Não, vou tirar não, porque é a proteção sua. Eu vou não falar tirei. uma coisa, porque aquilo era muito, muito complicado pra gente, tá? Era uma febre altíssima, a gente chegava ao delírio, era uma série de questões, pelo menos eu cheguei nesse estágio. E depois de eu sofrer, sei lá, a minha vida, eu caí num médico incrível na época, que todo mundo conheceu e todo mundo conhecia, que era o Dr. Belo, da homeopatia. Então, o Dr. Belo, ele ainda me tratou com homeopatia uns 2 anos, mas eu não parava, as crises diminuíram, mas elas não curavam. Não cessaram. Não cessaram, e aquilo era muito sacrificante. Então, o próprio médico homeopata falou, existe a necessidade De retirar. Uhum. Ele era médico homeopata e espírita. Então, pelo menos o meu campo, ele estava Pediu que fosse retirado. Que fosse retirado. Talvez porque eu precisasse passar coisas na minha vida, talvez porque eu precisasse daquela retirada para poder entender determinados processos da minha vida. E aí eu tirei. O que eu vejo, assim, o que é você olhando pelo lado emocional, o que é a amígdala? É um filtro. É um filtro. Né? Exatamente. Então, de repente, o seu filtro físico precisaria ser retirado para você aprender a usar o seu filtro emocional. Exatamente. É exatamente isso, tá? A gente tem que começar a pensar dessa forma, né? Vamos sair da caixinha. Vamos sair da caixinha. Inclusive, nós todas aqui estudamos uma coisa que é doença como um caminho. Sim. Então, a gente vai entender, pelo menos assim que a gente trata os nossos pacientes. A gente primeiro entende aquela doença que ele está. Só que a gente não vai tratar aquela doença, a gente vai tratar aquele doente emocional que chegou àquela doença física. E a gente começa a entender o processo, às vezes sem a pessoa falar nada. Ela só diz aqui, eu estou sentindo isso, estou sentindo uma dor nos rins, pronto, já acabou. Aí a gente já entendeu que ela está com medo, que ela trouxe medo de outras vidas, e que tinha a ver com filtro, a gente já faz diagnóstico ali sem fazer nada. É verdade. E assim, a gente não está aqui também, gente, vamos ser consciente, né? A gente não está aqui também para criar um impasse com a medicina tradicional. Não, tanto que a gente falou, né, que os dois têm que caminhar juntos. Tem que caminhar, né, juntos. E vai chegar um momento que isso vai acontecer. Isso já está até acontecendo. Né? Já começou a acontecer, mas assim, especificamente na grande massa, isso ainda está um pouco distante. Ainda está um pouco distante. Por quê? Porque as pessoas são imediatistas, elas não querem tratar a causa, elas querem tratar o sintoma ali na hora. Você tem uma inflamação, toma um remédio, passou. Você tem uma enxaqueca, toma um remédio, passou. Não é um resgate daquilo, do sintoma. É por que aquela enxaqueca está acontecendo? Sim. Qual é a emoção que está relacionada com aquela enxaqueca? O que você vem passando na sua vida? Quais são as suas emoções que você não está querendo entender? Para que aquilo aconteça. E isso que eu estou falando aqui para as pessoas que podem ouvir a gente depois, é que a gente faz questão de estudar isso. A gente faz questão de estudar essa história velada
para que a gente possa entender a patologia e aquela alma, porque na realidade a gente trata a alma daquela pessoa, É né? verdade. Ou a gente resgata a luz da alma daquela pessoa que está apagada por N situações, Uhum. que você acaba a mente te tirando desse foco. Então eu vejo que a gente está num processo muito legal. Eu acho que a gente tem que acabar o nosso papo aqui Uhum. realmente entendendo por que a gente chegou no Filosofé. E por que a gente passou por tantas profissões e a gente escolheu uma só como se fosse o nosso carro-chefe. O amor incondicional. Porque a gente eu escolhi a cor por amor incondicional. E cada dia que passa eu me aperfeiçoo mais nela, porque as pessoas inclusive me dão condições de passar. Porque elas vêm até a mim, isso abre meus olhos. Isso me ajuda a me sutilizar cada vez que eu faço uma leitura vibracional. Então quem chega a mim também me ajuda a crescer. Então eu quero isso na minha vida. Eu quero ser, até o último dia da minha encarnação nesse plano, eu quero ser terapeuta de leitura vibracional. Uhum. Mais nada. É isso que eu quero na minha vida e é isso que eu honro, isso que eu sustento, que cor é luz. E eu quero trabalhar exatamente isso, tá? Meninas, eu acho que o nosso papo foi tão cabeça hoje, sabe? A gente fez tanta coisa boa, a gente ligou tanta coisa. Sim. Sabe, que eu acho que a gente quem ouvir a gente vai começar a pensar em 1000 ângulos, tá? Vão começar a fazer interligações incríveis dentro da história delas, né? Uhum. E eu acho isso muito bacana. E eu acho que a gente tem que terminar isso aqui dando uma mensagem, sabe? Uma mensagem até para nós mesmos, né? Porque essa mensagem um dia vai ser ouvida por alguém e essa semente vai ser desperta ou então ela vai germinar de uma forma bacana. Vânia, que mensagem você deixaria desse nosso papo de hoje, tá? Desse papo cabeça, onde a gente descobriu quem somos nós na fila do café. Olha só, eu vou falar uma coisa que às vezes pode até me chamar de malucana, mas vamos botar a cabeça para pensar que eu sempre falo para todo mundo, né? Eu aprendi uma coisa com a minha avó. Ela dizia uma coisa que eu achei Depois eu fiquei pensando, falei, cara, não é que ela estava certa? Ela falava assim, vamos parar para pensar, gente, olha só. Quando a gente nasce, a gente vem totalmente pelado. Não vem sem nada, né? Vem sem nada. E quando a gente desencarna, a gente vai vestido. Que lucro! Olha o lucro, né? Olha o lucro. Então, eu acho o seguinte, não, o que você tem que aprender disso tudo, né? Sim. Você vem praticamente sem nada. Sim. E no decorrer, né, do seu crescimento, você vai adquirindo conhecimento, você vai adquirindo, e você, quando você faz o seu desencarne, você vai com alguma vestimenta. Sim. Né? Eu vejo essa vestimenta até como uma proteção, sabe? Não. A gente se protegeu para poder não Então, deixar vazar tudo aquilo que a gente... Então, claro eu que é acho, um claro, simbolismo bobo. então, tá? Mas... o que você está adquirindo desde que você nasceu até Sim. agora? Que vestimenta você está colocando para a sua próxima vida? Sim, Né? sim. É isso aí. E vou pensar isso, eu vou filosofar nesse trem aí. Gostei disso, eu gostei muito disso, legal. E Valéria, o que você... Senão a gente para aqui, fica só filosofando aqui antes de falar, mas esse né? é o propósito do Esse é o nosso propósito, né? Só que a gente tá gravando hoje, não dá pra gente ficar parada aqui. O que eu vejo? Pegando o gancho que a Vânia falou, se você vem com uma bagagem, aproveite. Porque se você vem pelado, aproveite, porque dentro da sua existência você vai aprender muita coisa. Sim. É uma simbologia. Você vem pelado e sai vestido. Por quê? Você sai daquela vida com uma certa bagagem. Você desencarna, recicla aquilo tudo, apreende e volta pelado de novo para passar por uma nova etapa. Muitas vezes você volta para a mesma série, né? Outras vezes você progride. Faz parte da evolução humana, dentro do que a gente entende hoje como reencarnação. Que já está mudando o conceito também, de uma certa forma, né? Sim. Mas o que eu vejo, qual é a mensagem que eu quero passar? Aproveite enquanto você está aqui. Sim. Para que você possa usufruir tanto do conhecimento quanto do autoconhecimento, porque é o que você leva daqui. São as suas emoções, os seus relacionamentos, o seu aprendizado e o seu legado que você deixa, né? É o legado que você deixa. Então, aproveite enquanto você está no caminho, porque depois que você for, você vai começar tudo de novo. Não, e aquela outra coisa, né, já cumprimentando também aqui. Gente, ninguém aqui é faraó para fazer uma pirâmide, enfiar tudo lá dentro,
esperar, né? Levar Ninguém pra leva outra nada, vida. cara. Não leva Olha que nada. coisa legal, né? Do jeito que a gente chega, a gente vai. É É verdade. verdade. O que você leva? É a sua bagagem de aprendizado, mais nada. Quando as pessoas começarem a entender isso, acho que com certeza o mundo fica um pouquinho Fica melhor, né? muito melhor. E fica. E eu acho que para a gente deixar chegar essa nova terra, essa nova dimensão, a gente precisa ter essa consciência, né? E eu acho que eu deixo aqui como mensagem é que a gente observe muito o nosso vermelho. O vermelho ele é vitalidade, é o passo que a gente dá no dia a dia, é a consciência do sangue para que ele não se intoxique e a gente não consiga ou viva só nessa densidade. E o que eu quero deixar é para a gente observar o nosso estresse interno. Se a gente estiver muito estressado, muito ansioso, muito acelerado, quando a gente está muito... não tem paz para dar uma parada e Você levar tá um muito bate-papo. sanguíneo. Muito sanguíneo, É verdadeiramente isso, O tá? sangue tá em ebulição. E quente, Nem porque... que isso aparente seja uma ebulição, é uma coisa interna. Porque às vezes Exatamente. Porque é fora, interno. por fora você tá blasé, mas por Exatamente. dentro aquilo tá em ebulição. Mas aí é aonde tem a pegada da mensagem. Observe aonde você consegue não controlar o seu sangue quente. Porque isso vai te trazer problemas sérios, às vezes vai te trazer um AVC, porque às vezes você, como você diz, você é zen e lá dentro tudo funciona porque funciona. Sim. Porque o sangue está circulando, você nem sabe onde é que ele está andando aqui, você sabe que ele está te segurando nesse plano. Para onde ele está indo? Aonde ele não está conseguindo passar, que está formando algum bloqueio e que dali lá para frente vai te dar um AVC. Aonde ele não está conseguindo oxigenar no seu cérebro, que vai criando processos de deteriorização, inclusive na sua memória, e quando você chegar aos 60 anos, perdeu tudo. Perdeu tudo. Então, eu acho que a gente tem que perceber o seguinte, o vermelho, ele é importantíssimo nesse plano físico na 3D. Ele é matéria, ele é físico, ele é vital, ele é passo. Mas eu acho que a gente tem que entender quem eu estou ou quem eu sou nessa fila do café. E entender a quantas eu não estou conseguindo minimizar esses danos do estresse ou do excesso da ansiedade e que está me levando a todos os dias agir no vermelho negativo. E aonde eu tenho que fazer isso, porque eu não posso deixar de ser vermelho nesse plano físico, mas que eu posso fazer uma coisa mais saudável dentro do vermelho positivo. Seguir minhas metas, mas com consciência, fazer meus exercícios físicos, porque tem que virar um dia a dia real, Se alimentar melhor. se alimentar melhor, porque a gente está com uma terra intoxicada, perceber as pessoas tóxicas na nossa vida, É verdade. para saber, sabe, a gente fica dando 500 milhões de desculpas e a gente está ali, vivendo aquela toxicidade. Então, só perceber já te dá uma direção. E a gente faça o agir. A Wanda falou até nessa questão aqui, a dificuldade às vezes da gente não agir. Você trouxe uma ideia e ela falou que a dificuldade da gente abraçar a ideia e agir. E é verdade. A gente fica numa zona de conforto e fica ali, sabe? Porque o mundo está todos os dias te levando à força, a correr na frente, a competir. A competir o tempo inteiro. Todo, sabe? E o ego fala alto, a gente esquece que ele está direcionando e a gente ainda não entendeu essa sutilidade. Então, o que eu deixo hoje é: cuida do seu vermelho de uma forma consciente, sai desse negativo, sai desse fogo, deixa ele brando, para que você possa deixar ou limpar suas águas internas. E o azul da espiritualidade, da consciência, chegue na sua vida de uma forma bacana, sabe? Eu vejo muito isso, eu acho que a gente está entrando numa era que é uma era azul, que é a era de Aquário. Mas é uma era que a gente tem que perceber o vermelho e o azul para a gente poder saber lidar com a chama violeta. Porque Mestre Saint-Germain, com certeza, ele simplesmente não entregou uma chama só para a gente curtir. É verdade. Ele não fez isso, ele é um mestre ascenso, né? Ele tem uma consciência, ele tem um motivo, ele tem um propósito. Quando ele abraçou ou quando ele segurou o cetro do planeta Terra, para ele ser o diretor divino logo após o mestre da Era de Peixes. Então, gente, só gratidão por a gente estar aqui junto. A gente está junto, né? Nós quatro. Com certeza. Nós quatro. Olha, Andréia, amada do coração, você está aqui. Esse localzinho aqui está aqui, tá? Em energia e em essência, tá? Gratidão, Valéria. Gratidão, Mana. Somos luz, né? Com certeza. Namastê. Beijo. Namastê. Beijo. Beijo.